época de Paulo, outras pessoas pregando outro evangelho e outro Cristo, que não era o Cristo de Deus, que não era o evangelho de Deus. Hoje é diferente? Não. Estão pregando outro evangelho, que não é o evangelho de Deus, que não é o evangelho de Cristo. Estão anunciando um evangelho que coloca medo nas pessoas. Estão pregando um evangelho que deixa as pessoas com medo. Medo do diabo, medo do inferno, medo da marca da besta, medo do chip, medo do anticristo, medo de perder a salvação. Isto não é o evangelho de Cristo. Você sabia disto? O evangelho de Cristo, ou o evangelho de Deus, ele traz paz. Ele não traz medo. Ele não traz confusão. Ele traz paz. O evangelho de Deus traz paz para quem ouve. Se você escuta um evangelho que traz confusão para sua mente, que traz medo, que traz perturbação, este não é o evangelho de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 15. Efésios, capítulo 6, versículo 15. Diz assim: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aleluia! E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O evangelho, ele traz paz. Ele não traz medo. Ele não traz confusão. Ele não traz perturbação para quem o escuta. Não, ele traz paz. O evangelho, a palavra evangelho, no grego é euangelion, que significa boas notícias. É uma notícia boa, é uma palavra positiva, é uma palavra que gera paz na mente e no coração de quem escuta. Eu lhe pergunto, o evangelho que você está ouvindo e seguindo traz paz ao seu coração? Traz paz para a sua mente? Ou traz medo? Medo do diabo, medo dos demônios, medo do inferno, medo da marca da besta, medo da grande tribulação, medo de perder a salvação. O evangelho que você está escutando traz paz ou confusão, ou inquietação, ou medo, ou dúvida? Este evangelho que traz medo, confusão, inquietação, dúvida, não é de Deus, é dos homens. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e o versículo 4. Olha o que Paulo ele vai dizer aos crentes da igreja em Corinto. Isso é Paulo sendo usado por Deus. A preocupação do apóstolo era esta:
2 Coríntios 11, versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: mas temo. Paulo estava preocupado, porque a igreja estava sendo invadida por um evangelho falso, por um evangelho que não era o evangelho de Cristo, era o evangelho dos homens, doutrinas de homens, preceitos de homens, mandamentos de homens. A igreja estava sendo minada, invadida. Olha aí. 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Paulo está trazendo a